E a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Noé achou graça dos olhos do Senhor Jesus Cristo. Mas Noé ouviu o que o Senhor falou para ele. E a Bíblia diz que Noé começou a construir esta arca. Aleluia. E Noé começou a construir esta arca. E Noé também, ele era um pregador de Jesus Cristo. Aleluia. E a Bíblia diz que quando Noé saía para pregar a palavra do Senhor, por muitos ele era esnobado, por muitos e muitos mangavam de Noé. Porque Noé dizia: arrependei-vos dos vossos pecados, arrependei-vos dos vossos pecados, porque Deus vai mandar um dilúvio e vai levar toda esta geração. Deus falou para mim. Noé afirmava, mas o povo zombava de Noé. O povo não acreditava no que Noé falava. Aleluia. Mas Noé, ele não desistiu de fazer a arca. Ele não desistiu de fazer a arca. Ele não desistiu das palavras que Deus ordenou para ele cumprir, que era fazer a arca. E passando os dias, e Noé trabalhando na arca e pregando o Evangelho, do Senhor, e avisando toda aquela geração aonde ele passava pregando o Evangelho. Hoje, irmãos, hoje tem muito pregador também, para a honra e a glória do Senhor, pregando a palavra do Senhor em todo o canto. Amém? Muitos ouvem, muitos param para ouvir, mas muitos também esnobam. Eu prego, sou um pregador de rua, prego nas ruas, não com interesse nenhum de arrecadar dinheiro, nenhum, porque até aqui Deus tem me ajudado. Eu prego nas ruas para trazer salvação e o conhecimento da palavra do Senhor para aqueles que não têm este conhecimento. Como eu também, eu era um cego, não tinha o conhecimento da palavra do Senhor. Se eu fosse daquela geração de Noé, tinha aumentado mais um, que não teria acreditado. Mas por quê? Porque eu não tinha o conhecimento. E hoje Deus me deu essa bênção, que é o conhecimento da sua palavra. Deus bateu na porta do meu coração e eu abri a porta e Ele entrou e semeou a palavra do seu ministério. E disse: vai nas ruas e prega o meu ministério. Vai na rua e prega o meu ministério. Estou cumprindo o chamado de Jesus Cristo. Prego nas ruas, prego no quintal, que hoje estou aqui no meu quintal, pregando a palavra do Senhor. E eu creio que tem muitos que estão ouvindo e adorando a Deus. Adorando a Deus. Porque a Bíblia, ela é a própria palavra de Deus. A própria Escritura, feita pelos homens, pelos seus discípulos de Deus, mas enviada a palavra por Deus.
Toda palavra que tem dentro deste livro é uma palavra sagrada. É uma palavra que te leva aos céus. É uma palavra que te dá salvação. É uma palavra que une tu e tua família. É uma palavra que te salva. É uma palavra que cura. Uma palavra que liberta de qualquer sofrimento, de qualquer aflição. Aleluia. Deixa Jesus bater na tua porta. E abre a porta do teu coração para Jesus. Abre a porta do teu coração para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Em Apocalipse 20, no capítulo 3, Jesus diz: estou à tua porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, Jesus diz, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Aleluias. Dando continuação à pregação de Noé. E Noé, trabalhando naquela arca, suando, no sol quente, ardente, mas com toda a felicidade. Noé trabalhou naquela arca até concluir aquela arca. E Deus, olhando para Noé quando estava sendo concluída, passar mais um dia, Noé concluiu a arca. Deus chegou para Noé novamente e disse-lhe: Noé, entra na arca, tu e toda a tua família, e de cada animal, um par de cada animal, de cada criação. Aleluia. E Noé pregando o evangelho e avisando sempre em suas pregações que o dilúvio vinha. E muitos zombavam, muitos mangavam de Noé. Noé, depois que colocou todo o animal dentro da arca, que tinha concluído aquela arca, Deus falou com Noé novamente. Deus disse para Noé: Noé, daqui a 7 dias, Noé, eu enviarei o dilúvio. Deus disse para Noé: Noé, daqui a 7 dias, Noé, eu enviarei o dilúvio. E assim foi, viu, irmãos? A Bíblia diz que passando os 7 dias começou a chover na terra. E chovia dia e noite sem parar. A Bíblia diz que choveu 40 dias, dia e noite sem parar. Aleluia. E era muita água. Muita água. E a Bíblia diz que o povo continuava na brincadeira, nas baladas, nas bebidas. E a Bíblia diz que todo o povo daquela geração não deram ouvido à palavra do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que as águas começaram a subir da terra, começou a subir, a inundar toda aquela terra. E a Bíblia diz que quando a água subiu a passar da cintura, muitos naquela hora se lembraram da palavra de Noé. Muitos. E a Bíblia diz que muitos correram ao encontro daquela arca que Noé tinha construído. E a água continuava subindo, irmão. E a Bíblia diz que muitos ficaram no caminho, já cansados com água acima da cintura. Muitos nos caminhos, muitos dos que iam correndo à procura dessa arca de Noé, já ficaram no caminho. Enquanto Noé antes pregava avisando: arrependei-vos, porque os dias estão próximos. Mas muitos esnobavam da palavra da Bíblia que Noé pregava. Resumindo, Deus vendo tudo lá de cima dos céus, Deus vendo tudo, porque Ele vê tudo e vê todos, nada é escondido diante dos olhos do Senhor. Não se tem nada escondido diante dos olhos do Senhor, irmãos.
Deus vendo que o dilúvio já tinha cobrido toda a terra, que o dilúvio já tinha cobrido toda a terra, Deus vai até na arca de Noé. E lá Deus fecha aquela arca. Mas Deus ele não fecha a arca por dentro. Deus fecha a arca por fora. Aí eu te pergunto, por que que Deus não fechou a arca por dentro? Eu creio porque se Deus tivesse fechado a arca por dentro, Noé teria abrido aquela arca para aquela multidão que chegou na arca e começaram a bater, e começaram a bater na arca, e começaram a gritar, e começaram a gritar, e dizendo: Noé, abre a arca, Noé. Noé, abre a arca, Noé. E eu creio sim que Noé até tentou abrir aquela arca, mas só que Deus fechou a arca por fora, irmão. Porque Deus sabia que Noé, ouvindo aquela grande multidão à procura da salvação, à procura de viver, Noé ia abrir aquela arca. É por isso que eu estou cansado de dizer. E muitas pessoas dizem: Deus é bom. Deus, Ele é bom. Mas Deus também, Ele é justiça. Deus é amor. Mas Deus também é justiça. A Bíblia diz que a porta que Deus fecha, não há ninguém, irmãos, não há ninguém, irmãos, que abra. A Bíblia também diz que a porta que Deus fecha, irmão, ninguém abre. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Porque Deus é Deus. Aleluia. Não existe ninguém maior do que Deus. A Bíblia fala, ela fala que ninguém tem poder neste mundo maior do que Deus. Porque Deus, Ele foi quem criou todas as coisas. A Bíblia diz que Deus fez o céu, fez a terra, fez o mar, fez o homem. A Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra, porque Deus, olhando a terra vazia, depois de tudo, Deus disse: farei o homem. E Deus fez o homem do pó da terra. Do pó da terra Deus fez o homem. Só que o homem ainda não tinha o espírito. O homem ainda não tinha. O homem, ele ainda não tinha nenhum poder, porque ele não tinha o espírito de Deus. E Deus vai, assopra em suas narinas e coloca o Espírito Santo dentro de nós, de cada um de nós. Todos nós temos o Espírito Santo de Deus. Agora nós temos que saber como agradar esse Espírito Santo que há dentro de nós. Aleluia. Nós temos que saber como agradar este Espírito Santo que cada um de nós temos. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Voltando para a arca de Noé. E a Bíblia diz que o dilúvio quebrou. Aleluia, perdão, Senhor. E a Bíblia diz que o dilúvio cobriu toda aquela terra. O dilúvio cobriu toda a terra. E aquela barca que Noé fez começou a navegar sobre as águas. E a Bíblia diz que choveram 40 dias com 40 noites. Inundou o mundo todo. O mundo todo ficou inundado com água. E a Bíblia diz que não sobreviveu um sobrevivente. Amém, irmão? Glória a Deus, bom dia. E a Bíblia diz, meu cunhado, irmãos, estou falando ali com meu cunhado. Depois mais tarde, essa pregação vai para o YouTube, em nome de Jesus. Aí eu estava dando a mão ali para o meu cunhado, lá do outro lado do portão. Glória a Deus, aleluia.
Hoje nós vivemos do mesmo jeito. O Evangelho de Deus é pregado no mundo, poucos ouvem. Mas a Bíblia diz que quando esse Evangelho for pregado nos 4 cantos do mundo, aí virá o fim. E hoje a gente sai para pregar a palavra do Senhor e a gente vê. As pessoas não dão ouvido. Olha, irmão, a gente prega o Evangelho do Senhor. Eu sou um que fico muito triste, como ontem, eu vinha do trabalho, eu largo 10h15 na garagem, chego em casa 11 horas, 10h50. Aí eu vinha para casa, na motozinha que eu tenho, aí ali na BR-222, tava lá um forró, tinha lá um forró. Irmãos, não é segredo eu falar isso, né? Todos nós sabemos a multidão de gente que tem em cada forró, né? E estava lá, uma multidão imensa que não dá para contar quantas pessoas tinha naquele forró. E quando a gente sai para pregar a palavra do Senhor, a gente vê que tem pessoas ouvindo, mas o número muito pouco, estourando 10, 7, aí varia, aí ouve ali um pedaço, aí sai, chega um, sai, mas enquanto tem 7, 8, 9, 10 por aí, é que nem nós sabemos, aleluia, não dão ouvido. Não dão ouvido à palavra do Senhor. Estão fazendo a mesma coisa da geração de Noé. A mesma coisa. A mesma coisa, onde a Bíblia lá em Mateus ela diz que os tempos estão próximos. A Bíblia lá em Mateus ela diz que os tempos estão próximos de Jesus vir buscar a sua igreja. Quando a gente fala e diz que os tempos estão próximos, nessa geração que nós somos hoje, é o mesmo tempo da geração quando Noé dizia: arrependei-vos, porque os tempos estão próximos. Vinde para Deus. Deus mandou fazer uma arca, porque Ele vai acabar essa geração com um dilúvio. Não viu? Não viu, não acreditaram na palavra de Noé. E não acredita no pregador que está pregando a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta manhã, temos que crer em Jesus Cristo. Ele cura, Ele liberta, Ele salva, Ele te ajuda. Sem Ele não temos vida nenhuma. A Bíblia diz que só tem um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Glória a Deus. Que o Senhor seja louvado nesta manhã, irmão. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Agradeço desde já a todos aqueles que deram ouvido à palavra do Senhor nesta manhã. Agradeço. Vou encerrar com a oração em nome de Jesus. Senhor meu Deus, te agradeço por esse dia abençoado que o Senhor tem nos dado. Te agradeço por mais um dia. Te agradeço por estar com a minha família dentro do meu lar. Te agradeço, Senhor, pelo Senhor ter me dado entendimento, de eu ter abrido a porta do meu coração, de eu ter abrido a porta do meu lar, para te aceitar, Senhor. Para que o Senhor venha ceiar com a gente, conosco, para que o Senhor derrame bênção dentro do nosso lar. E desde já também agradeço, Senhor, meu Deus, eu agradeço e peço, Senhor, visita o lar de cada vizinho meu, de cada amigo, Senhor, de cada vizinho meu, de cada amigo, e agradeço meus vizinhos e cada amigo que ouvir essa palavra. Deixa Jesus entrar no seu coração. Você vai ver como a sua vida vai mudar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a sua vida vai mudar, irmão.
vai mudar, creia. Não sou eu que estou falando, são as Escrituras Sagradas que estão falando. A palavra do Senhor lá em Lucas, aleluia. A palavra do Senhor lá em Lucas, capítulo 5, e no versículo 39 diz, Jesus ele diz, examinais as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Glória a Deus. Leia a Bíblia, conheça a palavra do Senhor, meu irmão, em nome de Jesus. Agradeço a todos os meus vizinhos e amigos. Agradeço também, Pai, toda a minha família. Vai na casa de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs. Toca no coração de cada uma delas, Pai. Ajuda, fortalece o coração de todo aquele que está ouvindo esta palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Em nome do teu Filho. Seu Filho, Jesus Cristo, ele disse, se pedirem alguma coisa ao meu Pai em meu nome, eu farei. Glória a Deus. Eu farei. Aleluia. Amém, meu Deus. Amém, glória a Deus. Que Deus abençoe cada vez mais o meu lar, a minha família. Derrama saúde, derrama paz, derrama bênção dentro dos nossos lares, dentro do meu lar, dentro do lar dos meus amigos, dos meus vizinhos. Derrama paz, aleluia, saúde, saúde, Senhor, saúde, aleluia. Obrigado, meu Deus, por mais, glória a Deus, por mais uma pregação que o Senhor tocou no meu coração nesta manhã. Em nome do teu Filho Jesus, eu te agradeço. Amém. bota um louvor, amor. Amém, meus irmãos. Pai do Senhor Jesus, eu peço em nome do Senhor Jesus a todos os meus irmãos que ouviram essa palavra, que Deus abençoe, que Deus entre no seu lar, na sua casa, na sua família. Derrame bênção, paz. Derrame bênção, paz, saúde, amor. Que Deus abençoe a cada um dos meus ouvintes que ouve a nossa pregação. Em nome de Jesus, acredite que Deus fará todas as coisas que pedires. Jesus Cristo, ele diz, tudo o que pedires a meu Pai, em meu nome, eu farei. A palavra do Senhor, ela é forte. A palavra do Senhor, ela é sincera. É uma palavra que quando Jesus fala, ele cumpre. Jesus, ele é o único homem. Jesus, ele é o único mediador entre os homens. Não há outro, só Jesus. Amém?
Fez as nuvens que formam o véu, pela fé Deus fez o céu. Fez as nuvens que formam o véu, pela fé Deus fez o céu. Aleluia. Deus fez a boca que traz sorriso, fez o amor que faz amigos, fez a abelha que forma o mel, fez os anjos que estão no céu. Fez a abelha que forma o mel, fez os anjos que estão no céu. Pega ele, Deus. Pega, pega. Aleluia. Pega o teu filho, Senhor. Irmãos, eu gostaria de dar mais uma palavra aos nossos irmãos. Eu gostaria de dar uma palavra em agradecimento a todo aquele irmão que é inscrito no canal. Em nome de Jesus. Eu já digo que Deus continue lhe abençoando. E oro pedindo a Deus bênção para todos nós, para mim e para vocês. E eu agradeço a Deus por ter vocês inscritos no meu canal. Porque é bom. A gente sabe que tem pessoas ouvindo e gostando das nossas pregações. Irmãos, é assim, nós estamos com um pouco de dificuldade, mas tudo é no tempo de Deus. Eu falo dificuldade para sair para pregar, mas tudo é no tempo de Deus. Deus sabe todas as coisas, nós não sabemos de nada. Deus nos dá livramento a toda hora, a todo tempo, a todo segundo de nossas vidas. Eu não sei o que está acontecendo, mas está um pouco difícil. Nós estamos com um pouco de dificuldade. A gente teve problema no carro, o carro deu prego, está na oficina, sem condições de ajeitar. E está na oficina, ninguém sabe como é que vai ser resolvido, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, vai dar certo, em nome de Jesus. É por isso que a gente está pregando no quintal aqui hoje, para comunicar aos irmãos.
Mas tudo é no tempo de Deus. Deus sabe todas as coisas, como eu já falei. E eu agradeço a todos. Os inscritos, os que dão aquele likezinho, que é bom demais para o YouTube, né? Pode levar nosso ministério mais na frente, a nossa palavra, levar os nossos irmãos que estão assistindo a isso. Muito bom. Agradeço de todo o coração. Um bom dia para todos nós. Em nome de Jesus, ficam todos com Jesus Cristo nesse dia, nessa manhã abençoada. Amém, irmão. Pai do Senhor Jesus, esteja com todos vós. Amém.
Encerra ali.